Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Podcast Brasil, volume 2, com o seu amigo que vos fala, Dele Yang, e aqui ao meu lado ele, um dos pastores top que já passou pelo podcast aqui na primeira temporada, aceitou meu convite mais uma vez e está aqui, dessa vez com um projeto espetacular, já já você vai saber. Pastor Rafael Guimarães, bom dia, paz. Bom dia, tudo bem? É uma honra estar participando aqui do Podcast Brasil, segunda temporada. Pastor Dele Yang, um amigo, né? Que eu acabei conhecendo quando eu vim a primeira temporada aqui. E estou muito feliz, né? Estou muito feliz agora, a segunda vez que estou aqui presente. Lançamento desse livro, Um Chamado com Propósito, né? E no decorrer que a gente for conversando, eu vou descrevendo aí esse projeto que Deus me deu aí. Benção pura, obrigado por aceitar o convite, tá? Por estar aqui com a gente. Eu já dei uma olhadinha aqui nesse projeto. É bênção. Quando eu chegar em casa eu vou discorrer aqui sobre as páginas desse livro, desse projeto Bênção. E eu tenho certeza que você que vai adquirir, eu vou deixar o contato aqui na tela do vídeo, você que quiser adquirir, eu tenho certeza que esse projeto aqui de Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida, seu ministério. Pastor, um chamado com propósito. Eu queria ouvir um senhor falar um pouquinho mais sobre isso, automaticamente falando sobre o livro também. Um chamado com propósito. Vamos lá. Esse livro ele foi feito no ano de 2016, né? Quando eu assim formei meu ministério, né? Sou pastor presidente de uma igreja chamada Até Chegar em Sião, igreja pentecostal. E esse livro é baseado nessa chamada do propósito a partir, né, dessa data. Porque eu era missionário durante muito tempo, né? Fui missionário em várias igrejas, pregava fora, também tinha um propósito de levar a palavra do Senhor, mas ainda não tinha um propósito pastoral, né? De ter um ministério próprio. E esse livro vai relatar algumas experiências que eu tive a partir do meu propósito, né, de ser pastor dentro da congregação mesmo. Aquilo que eu vivenciei de milagre, aquilo que eu vivenciei de experiências pentecostais, efusão do Espírito, né, aquilo que o Espírito fez dentro, presente do local a qual eu estava ali. Eu posso falar para você sem dúvida nenhuma que os primeiros 3 anos foram anos muitos de batalha espiritual, de cura, de libertação, de pentecostalismo mesmo, de reviver aquilo que aconteceu na Rua Azusa em meados dos anos de 1900, ali quando o Seymour teve a experiência com Deus, né, tremendamente do Espírito Santo movendo, a ponto de muitas pessoas se locomoverem para aquele lugar para saber o que estava acontecendo e quem é esse pastor, o que está acontecendo ali, né? Então foi uma experiência que Deus me deu. Tudo isso é relatado no livro, né? A partir do capítulo 1. É um livro que foi editado pela editora MD, né? A missionária ela é lá do Rio de Janeiro, onde ela escreveu vários livros já. O pastor Leonardo Salles também escreveu do Matos Nascimento, né? A Débora Dutra é uma grande mulher de Deus, vai estar aí presente também, né, num coquetel que a gente vai ter dia 29, que é o pré-lançamento do livro. Mas eu estou muito feliz com essa conquista. Nada é para minha honra, nada é para minha glória, tudo para a glória do Senhor, né? É feito baseado num carinho que todos nós temos que ter propósito na vida. Isso. Independente daquilo que você faz, né? Se você trabalha e você tem propósito de vencer na vida, tudo é possível. Vai ter barreira, vai ter luta, vai ter impedimento, vai ter calúnia, vai ter mentira, vão tentar te derrubar, mas se você tem um propósito e uma meta, né, como Paulo sempre deixou claro na palavra, nunca foi desobediente à visão celestial que tive. Mesmo se um anjo vier apresentar outro evangelho, que você seja anátema. Então eu me firmei naquilo que Deus deu para mim como propósito da minha vida, né? E até hoje estou aí 8 anos de ministério para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui o capítulo 4, depois nós vamos entrar. Não vou falar de tudo porque Sim. Você tem que adquirir o livro, pelo amor de Deus, né? Mas vamos falar aqui um pouco. Esse aqui é o pastor Cortez, para deixar nossa sala tocar aqui.
E já vamos falar sobre o capítulo 4, Guerra Espiritual. Pastor, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou para escrever ou para publicar esse livro? Algumas pessoas que estão aí do outro lado acham que é coisa fácil. Não, vamos fazer, não é de qualquer jeito. Ainda mais quando se trata de obra de Deus. Exatamente. Quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou, pastor? A primeira dificuldade que eu quero falar é desde o início, né? Esse livro ele é baseado também numa visão daquela que foi meu pastor, o pastor Adilson Campos, que faz parte desse livro. Como eu já vim outra vez aqui, falei um pouco, me apresentei, né? Esse pastor, ele é um pastor da Deus e Amor, né? Até hoje ele tem ali a igreja localizada ali no Secap, no Morada das Vinhas, e ele teve uma visão de noite, né? Uma visão transcendental, onde Deus passava para ele que era a minha hora de abrir um ministério. Eu estava trabalhando, naquela época eu trabalhava na Fox Internet, eu era gerente de contas, e eu estava no meu carro pelas 8h30 da manhã, não vou contar tudo isso, senão você tem que comprar o livro, viu? Mas era às 8h30 da manhã, quando ele pega e me relata essa visão. E eu tive um impacto, porque até então eu era missionário, eu gostava de pregar nas igrejas, mas lidar com pessoa todo dia era outra chamada, não tinha essa chamada dentro do meu coração. Mas quando Deus fala, Ele honra propósito, Ele honra visões, Ele honra revelações. E debaixo dessa profecia me apeguei, para ver se tudo o que Ele falava foi realmente de Deus, porque muitos sonham por aí, são enfado da carne, né? Mas quando o sonho é de Deus, acontece. Fiz uma proposta, né, para eu e mais um irmão desse que ainda continua tendo contato, né? O irmão Cléo, que ele é evangelista, e subimos um monte 40 sexta-feiras. 40 sexta-feiras seguidas. Podia chover, podia estar frio, podia estar sol. Toda sexta-feira a gente estava no Jardim Tulipas, no monte. 40 sexta-feira. 40 sexta-feira. Não quebramos nenhuma. 40 sexta-feira é relatado no livro isso também. Até esse evangelista que estava comigo, o Cléo. E foram 40 sexta-feiras ali. Quando eu terminei as 40 sexta-feiras, o pastor Adilson teve uma visão, um sonho relatado. O sonho eu vou relatar por cima porque está no livro, eu quero que vocês adquirem aí. Não é um valor caro, é R$35, né? Mas a visão... Não dá nem para uma pizza, né? Exatamente. Então, assim, é relatada a visão que ele teve na casa dele, né? Que ele via eu numa chácara, né? Detalhe, eu não morava na chácara nessa época, hoje eu moro numa chácara. Para você ver que Deus cumpre revelação. E ele falava que via eu numa chácara e via eu todo de branco e eu estava para me casar, mas não era meu casamento. E havia vários convidados. E ele viu uma placa e nessa placa sobressaía outra placa. Por quê? Porque meu pai é evangélico também, né? Eu fui criado em berço evangélico. E nessa placa ele via anotado um outro nome. E ele falou assim, com uma voz falava com ele: caminha comigo que eu quero te mostrar. E nesse ele caminhava, havia uma senhora, né, tá relatado no livro, meia corcunda, e ele descreve só certinho na visão dele, porque a minha avó era desse jeito, que já faleceu. E ele descreve, e ele fala assim que ele pega um óculos escuro, um Ray-Ban, e não consegue ver quem está falando com ele. E ele fala com ele: caminha comigo que eu quero te mostrar. Ele fala que tem uma hora que ele se distrai, e aí tem algumas pessoas jogando dominó. A voz fala para ele: ei, olha a distração, vai lá e avisa o meu servo. Avisa o meu servo que os convidados estão chegando. Nisso ele vai, ele fala: tudo bem, os convidados estão chegando, mas quem é? Como que eu vou falar? Eu não sei quem é você. Você me conhece. Falou para ele: você me conhece. Avisa o meu servo que eu caminho com ele, eu ando com ele e que eu estou com ele. E dentro dessa visão nasce o ministério até chegar em Sião, né? E eu glorifico a Deus, né, por essa visão que hoje tem um propósito na minha vida, né, debaixo de tudo que aconteceu até hoje lá. Tem coisas que a gente não sabe nem mensurar do propósito de Deus, né? Das maravilhas que Ele faz. E eu tenho que agradecer até mesmo pelas provas. Tem gente que
blasfema pelas provas. Eu aprendi a glorificar a Deus. Amém. Né? Porque o homem tem que viver contente em qualquer situação, tanto sem ser honrado, como também ser bem humilhado. Né? Então é isso. Pastor, eu vou entrar num assunto aqui que eu sei que sempre tem uns eu não sei nem o que falar sobre essas pessoas, mas enfim, né, tem que respeitar elas também. Tem alguns bobos, e pior que eles não são mundanos, ele é da igreja, eles são da igreja. Que ele acha que esse trabalho aqui, ó, o anjo desceu com a mala de dinheiro, entregou na mão do pastor, o pastor estava dormindo, nem trabalha, estava dormindo, e toma aqui, ó, pastor Rafael Guimarães, uma mala de dinheiro, e amanhã vai vir uma pessoa aqui e você vai dar para fazer o livro. Isso aqui custou tempo, suor, sacrifício. Uma mensagem para aquelas pessoas que acham que o senhor está comercializando o evangelho. Sim. Bom, eu quero falar que isso tudo é debaixo de anotações que foi feito de testemunho, né? Testemunho verídico. Há pessoas que foram envolvidas nesse livro, que estão vivas, são pessoas verdadeiras, pessoas que não cobraram nenhum momento para estar dentro deste livro, né? Esse livro, porque eles são citados o nome deles aí, né? E eu fiz com amor e carinho as anotações de 7 anos daquilo que aconteceu dentro do ministério. Tive que resumir bem, porque, né, hoje para fazer um livro, né, você pode fazer um livro de 200 páginas, mas não tem saída, porque o brasileiro não gosta de ler. Isso. Então é debaixo daquilo que eu fui direcionado, né, por uma pessoa a fazer máximo 70 páginas, tem 60 e pouquinhas páginas, e alguns relatos sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Quero ainda escrever minha biografia, estou preparado para escrever o ano que vem, e quero falar, não desista do sonho por causa dessas bocas, dessas pessoas que nunca conquistaram nada. Isso. São pessoas que nunca conquistaram nada, que querem tentar te derrubar, né? Eu já passei muito isso em ministério, até mesmo com outras igrejas, pessoas que têm inveja, né? Da onde que esse saiu, porque ele, porque não eu, né? E Deus escolhe, quando Deus quer achar graça em alguém, ele achou graça em Paulo, né? Achou graça em Pedro, né? Pedro não sabia falar direito, Deus escolheu. E Paulo, que também era estudado, Deus escolheu. Verdade. Deus ama tanto a pessoa que está lá na Vila Real, na favela, como a da Malota. O problema é que nós fazemos acepção de pessoas. Isso. A pessoa acha que porque ela não tem uma bagagem, porque a pessoa que é humilde, a humildade não tem nada a ver com o lugar. Isso. A pessoa que é humilde, ela sabe chegar dentro de uma favela, como sabe entrar numa mansão e falar com uma pessoa. Porque a educação veio de berço. Então, independente daquilo que você é, nós temos que aprender a respeitar. Eu aprendi uma coisa, né? Eu vi o debate que estava sucedendo antes de mim, né, do meu amigo pastor Luiz Paulo, e vocês estavam falando debate até de pastores que não respeitam o outro. Eu aprendi muito a sempre aprender a respeitar. Claro, eu tenho minhas convicções próprias daquilo que eu acho, mas eu sei respeitar a pessoa. Cada um tem uma visão, né? Respeito quem acha que isso daí é comercialização, mas não aprovo aquilo que eles acham, né? Se eles acham que é isso, o dia que eles tiverem umas experiências com Deus, talvez eles mudem. Verdade. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que compraram livros. Eu, por exemplo, também, a primeira vez que eu li o livro do Silas Malafaia, eu aprendi muita coisa. E aquilo ali, cara, o valor que eu paguei é pouco. Entendeu? Então, é necessário que as pessoas botem no hábito de ler. Porque ler vai exercitar a sua mente e também vai te enriquecer de conhecimento. E Deus também pode utilizar esse projeto aqui para libertar você de alguma coisa. Eu estava comentando aqui com o psicólogo que veio aqui hoje, eu falei para ele que quando eu morava na Bahia, eu tinha acabado de casar, e eu costumava enviar, na época era SMS, né? Hoje não tem, hoje é o Zap. E eu costumava enviar mensagem. Olha o testemunho, enviar mensagem. E eu fiquei tão zangado, eu falei, estou fazendo besteira, enviando mensagem para os outros, enviar para mais de 50 pessoas, né? E para nada. Mas só que não adianta. Quando Deus te chama para alguma coisa, por mais que você não queira fazer, tem alguma coisa que te manda fazer. E eu, chateado, escrevi outra mensagem. Não tem vergonha na cara não. Vai fazer a obra, vai lá. Escrevi uma mensagem. Olha o testemunho. Mandei e deixei o celular no canto. À tardezinha, perto da noite, alguém ligou para minha esposa e falou, pede para Dei, obrigado. Ela pergunta, pelo quê? Ele mandou uma mensagem. Era uma amiga, né, delas lá. Não era minha, era amiga da minha esposa. Estava com câncer. E ela pegou cachaça e cigarro
que falou que não queria mais ser crente. Justamente quando ela abria a boca para proferir isso aí, e a mensagem chegou, a mensagem do revoltado chegou no celular dela. Ela pegou, foi abrir. Eu não me lembro o que foi que eu escrevi, só lembro que eu escrevi algo de Deus. Ela pegou, leu, chorou e jogou o produto no chão. Ou seja, perto da morte, com câncer, ela foi liberta através de uma mensagem de um cara que estava questionando o porquê e o para que eu não vou fazer mais isso. Ou seja, esse projeto aqui pode libertar você de alguma coisa que você está aprisionado e talvez não saiba. Talvez um amigo seu, uma amiga sua, um parente seu está aprisionado, e isso aqui, simples, não vai nem fazer efeito no seu bolso, pode libertar a vida do seu amigo, do seu parente, do seu familiar. Pastor Rafael Guimarães, eu queria ouvir um pouquinho sobre o capítulo 4, guerra espiritual, isso aí. Vamos lá. Como eu falei, né, esse livro ele é baseado em vários testemunhos de relatos do que aconteceu a partir do propósito da minha chamada, né, como pastor. A partir do momento que eu comecei a fazer essa campanha no monte, buscar 40 dias, buscar pelo ministério, eu comecei a receber também mais dos dons do Espírito Santo, né? Até então falava em mistério, falava em línguas, tinha dom de revelação, mas ainda não mexia com a parte espiritual, que eu digo manifestações de demônios, né? Até porque a igreja que eu vinha não mexia muito com isso. Então tem igrejas que mexem mais, né? Eu não tinha essa chamada. A partir do momento que eu tive esse ministério, eu comecei a ter. Porque eu tive experiências do que aconteceu dentro da congregação, né? Eu tive experiências, né, que é relatada no livro, até mesmo de ser afrontado, né, na porta da igreja. Também já sofri atentado, né? Pessoas que foram lá com faca, né? Pessoas que até congregavam lá e depois incorporaram entidades e falaram que ameaçaram até eu e a minha filha de 3 anos na época, que hoje ela tem 7, né? Eu sofri atentado, tenho testemunho, tenho as pessoas que são relatadas no livro, por mexer com libertação. As pessoas não entendem o que é libertação e não entendem o que é possessão. A pessoa, nós somos o templo do Espírito Santo. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Façamos, plural, Pai, Filho e Espírito. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Você estava aqui agora com o psicólogo, ele pode falar. A alma é uma coisa, o espírito é outra. Eu sei que tem gente que coloca num balaio igual, até crente. Né? Alma é emoções. Eu me emociono, eu choro, eu me alegro. Se alguém der uma belisca em mim, eu vou gritar, ai. Um efeito da alma. Isso, um efeito da alma. E as pessoas misturam muito isso. Porque a alma, irmãos, ela também é uma coisa... A alma, ela tem que ter colocada no espírito para ela produzir fé, para ela produzir ação, para que uma manifestação do Espírito Santo tome conta do nosso corpo, do nosso total, né? Porque eu costumo dizer na minha igreja, até brinco, falar assim, quem disse que chorar é Espírito Santo? Tem gente que escuta Roberto Carlos e chora. E agora? Isso é emoção da alma, não é espírito. O espírito é quando você sai do santo lugar e entra dentro do santo dos santos. E lá não é você que fala, é ele. Isso. Então assim, lá você escuta. Lá é ele que vai te dar a direção daquilo que você vai fazer. Então eu glorifico a Deus muito, né, pelo direcionamento. Mas vamos lá, na parte de libertação, mexi muito com libertação, manifestações de demônio. Tem uma história relatada aí, né, que a minha igreja, ela situava ali em Jundiaí, na Fernando Aires, inclusive quem está no estúdio aqui, o pastor Luiz Paulo pregou muito lá, né. Eu enfrentei uma certa vez uma mulher, né, que não preciso falar qual é a religião dela, né, não vem a questão isso por falta de ética, não vou citar. Até por causa que hoje em dia tudo que a gente fala é meio complicado. Então assim, eu fui afrontado diretamente. Nunca fui num outro lugar, de uma outra religião, afrontar ninguém. Porque eu tenho alvará de funcionamento na minha igreja, eles têm o deles. Mas eles foram lá. Nunca tinha visto isso em igreja nenhuma. A mulher foi lá, o inquilino do fundo era do lugar dela, da onde ela frequenta, e eles me cercaram lá. Cercaram que eu digo assim, estavam em 5, todos de branco, com incenso na mão, não sei se chama incenso, aquilo lá que eles fazem. E eles estavam fazendo aquela cantoria, batendo tambores, em redor da igreja. E eu estava cultuando e eu estava pregando no dia. Até a missionária Rosane, hoje que é da igreja do Birajara, a missionária diaconisa Silvia, estava no dia. Alguns irmãos ficaram com medo,
E eu peguei e falei assim, nunca interrompa um culto a Deus para dar ênfase ao diabo. Nós vamos cultuar a Deus aqui. Depois nós vamos resolver esse problema. Continuamos o culto, eles continuaram lá. Aí acabou o culto. Eu lembro de uma irmã que falou assim, de uma pessoa nova, nossa, que o pastor não está com medo? Ela falou, você não conhece o pastor Rafael. Eu sou mais doido que doido, igual você. Porque muito certinho não resolve, irmão. Né? Não tem nada com certinho. Né? Os pastores que me conhecem falam, brinca, né? Aqueles que gostam de arrotar paz do Senhor, meu nobre. Né? A primeira coisa que ele faz é correr quando vem uma coisa assim, foi bom estar com você, minha oferta peguei, tchau. É assim mesmo. Né? Aí o que acontece? Eu sou mais da roça mesmo, né? Aí saí de lá, tinha um rapaz na frente ali, né? Bem doidão, ele ficava sempre ali. Acho que até o Luiz Paulo já viu ele quando estava lá. E ele falou também, nossa, aí eu entrei dentro do corredor e começou aquela risada, sabe? Essa magia estava incorporada. Aí eles assustaram, porque eu entrei lá dentro. Levei a missionária Rosane comigo, a diaconisa Silva, mais um obreiro, que hoje não está mais no meu ministério. E a mulher veio com a mão pro alto, assim, eu lembro dela tacar a mão, e falar assim, não, eu não quero contenda com o teu Deus. Eu falei, eu não vim para contender. Eu vim só para te alertar. É o contrário. Eu vim para te falar uma coisa. Que se eu sou homem de Deus, e Deus está aqui dentro dessa igreja, porque nós recebemos ordem das entidades. Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho o horário de funcionamento e eu nunca fui atrapalhar um culto seus, onde vocês frequentam. Vocês vieram aqui. Mas se eu sou homem de Deus, vocês vão sair daqui. A minha igreja vai permanecer. E foi o que aconteceu. Até hoje a igreja Sião continua e lá foi demolido tudo. E aí? Então é histórias de relatos que acontecem do que Deus fez, né? Isso daí é prova, tudo. Se a pessoa quiser, tira a foto e vai lá na Vila Ares, põe do lado que o negócio não existe mais. Glória a Deus. Eu não vou falar nada do livro não, tá? Você tem que adquirir. É bênção pura. Pastor, o senhor falou sobre libertação. A maioria das igrejas, eu não vou falar das igrejas, eu vou falar dos líderes. Eles entendem que se não há manifestação de espírito, a igreja está tudo certinho. Eu acho que eles estão totalmente enganados, porque nem sempre é assim. Eu me lembro que o pastor, nós citou aqui, a do Rio de Janeiro, Leonardo, ele pregou em uma igreja que nunca aconteceu isso aí. Ele pregou e começou a manifestação, né? Porque existe espírito que fica tudo oculto, exatamente, na surdina, porque algumas pessoas acham que o diabo ele opera quando ele se manifesta, grita, berra. Às vezes ele está escondido atrás de uma pessoa que está cometendo adultério, escondido no pecado da prostituição, que o pessoal chama de pombagira, né? Escondido atrás de um vício. Então tudo isso, um homem de Deus chegando, acontece sim um movimento e há uma libertação. Mas o pastor o pastor ideal, a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, o diabo nem sempre se manifesta, ele se oculta. Né? E ele pode demorar algum tempo, como eu falei. Eu tive uma pessoa que chegou na igreja, né? Tanto é que esse nome não cito no livro, é um nome fictício, mas a pessoa ela é real. Ela entrou lá e ela falou que ela era presbítero. Chegou lá, continuou como presbítero. Alguns até pastores falaram, nossa, ele é uma bênção. Até eu achei que era. Até o momento que Deus me deu uma visão. E quando Deus deu uma visão para mim do que ia acontecer com essa pessoa, eu vi quem estava atrás, né? É um demônio, o Exu Caveira. E ele falou que ia levar essa pessoa. Pois bem, a pessoa frequentou o lugar, continuou lá, não se manifestava, até dava glória a Deus, até falava em línguas, né? E eu tenho testemunho disso, né? Numa determinada ocasião, ele começou a mudar a partir do momento que ele casou com uma membra da minha igreja, até casou. E essa pessoa ainda foi orientada por isso, porque o pastor fala que não se torna culpado por inocente. Isso. Mas se a pessoa sabe, se ela quer continuar, é Deus. Conselho eu dei. Continuou com a pessoa e essa pessoa só deu trabalho. Foi dando trabalho, até o momento que ela incorporou. Aí ela incorporou. Então, quer dizer, estava oculto.
Estava oculto. Até o momento que foi descoberto. Então as igrejas, irmão, o que eu aconselho? A pessoa, não é que a gente vai investigar, mas venha da onde, saiba de que ministério ela saiu, saiba a procedência, a conduta, o caráter, porque caráter, irmão, é mais do que carisma. Eu costumo dizer que não adianta a pessoa falar 1000 línguas estranhas e dentro de casa, da casa dela, ela sendo endemoniada. O testemunho fala por si só. Então, mexer com libertação é isso. E foi luta espiritual. Eu costumo dizer assim, irmãos, que tem muitos demônios que eu expulsei, foram embora, eu já enfrentei legiões, mas essa pessoa eu não consegui porque ela não quis. A pessoa que quer ser liberta, ela tem que querer. Isso. Se ela não quiser, nem nós não podemos fazer nada. Porque a pessoa, ela tem que primeiro partir dela, para Deus falou. Deus falou o quê? Vai e não peques mais. Né? E hoje em dia nós estamos vivendo um tema, irmãos, que as pessoas falam assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas não lê o texto fora do contexto. Lê o texto inteiro. O que o texto fala? Vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Deus está falando assim, se continuar errando, se continuar pecando, vai te acontecer coisas piores. A casa vai vir, vai ficar vazia, vai entrar 7. E o estágio se torna pior do que o primeiro. Então, irmão, cabe muito a pessoa se preencher com o Espírito Santo, se encher de Deus. Libertação não é uma coisa brincadeira. E nem todos têm o dom de expulsar demônio. Tem pastor que não adianta, se ele mexer, ele não vai tirar. Porque ele não foi chamado para aquele propósito. Por isso que é um propósito. Porque libertação é um propósito. Talvez um propósito Deus chamou outro para dom da palavra. Outro para dom de cura. Mas libertação tem que ser a pessoa própria para aquilo. Porque eu já vi várias situações em que pessoas tentou repreender o demônio e o demônio deu risada dela. Até Paulo fala na própria palavra que os discípulos de Paulo foram expulsos e falou, Paulo eu conheço, mas vós quem sois? E agora? Então assim, chamada de libertação não é para qualquer um, né? Eu aprendi muito sobre isso nessa área, ainda continuo aprendendo porque não sou doutor em PhD nisso, mas eu falo assim, o pouco que eu tenho de experiência, graças a Deus, Deus tem me honrado. Pastor, eu ouvi uma pessoa falar, eu não sei porque não tenho esse dom, eu ouvi uma pessoa falar que quando ela está num ambiente que ela também trabalha com isso aí, ela falou, não sei, o senhor que vai me responder agora aqui, ela falou que ela sente um peso e que muitas vezes o corpo dela se sente cansado. Confere isso aí, pastor? Confere. Na verdade, o que acontece é um ataque espiritual, né? A pessoa, quando ela está sendo usada pelo Espírito Santo para combater isso, vem um peso muito grande. Vem a sensibilidade de espírito. Às vezes você sente um arrepio, né? Às vezes é um calafrio que bate na nuca, que é diferente do arrepio. O arrepio do Espírito Santo, você sente a presença e você sente algo diferente, tocar no seu coração. Agora, quando é a manifestação demoníaca, é um calafrio na nuca, da cabeça. Às vezes dá ânsia de vômito. Às vezes tem um cheiro como se fosse de coisas mortas, de podre. Exatamente. Então isso é muita manifestação de libertação, né? Isso daí, normalmente pessoas que mexem com isso, no outro dia ela está arrebentada. Eu falo para você que você mexeu com libertação no domingo, na semana que você mexeu com libertação, alguma prova você vai pegar. Meu Deus. Não é brincadeira, irmão. Ou seu carro quebra, ou acontece alguma coisa na rua, ou você é mandado embora do serviço. É muita prova. Tem que viver sempre em oração, buscando em monte, jejuando, em oração. Não é fácil, irmão. Eu falo para você que eu já tive experiências várias vezes, né? E eu falo para você, nós não somos 100% santos, não. Tem vezes que a gente já pensa em desistir também. Você pensa que não é fácil lidar. Se até Elias, que fazia tudo o que ele fez, entrou na caverna, ficou com depressão, porque lidar com libertação é um fardo muito grande. E não cabe só você, porque às vezes ele vai atacar a parte mais fraca. Ele vai atacar teus filhos, vai atacar tua esposa, vai atacar o ministério, vai atacar os obreiros. Porque como o pastor que me sucedeu aqui falou, antecedeu, falou que a divisão não processa de Deus, né? Isso. E uma coisa que as pessoas têm que aprender sobre liderança, irmão, sobre hierarquia espiritual. Talvez hoje não é um tema apropriado para isso, uma outra vez eu venho falar sobre isso, mas o que aconteceu com Miriam e Arão? Pagou um preço. Isso. Porque afrontaram o quê? Moisés. Moisés não pediu para ser líder, mas Deus quis ele como líder. Na casa de Moisés, Moisés era o caçula.
quem era a cabeça era Miriam. Miriam era profetisa. Sacerdote era Arão e Moisés não era ninguém. Nada. Nada. Mas Deus achou graça em Moisés e falou: vai ser Moisés. Aí você vê que quando chega ali em Números capítulo 12, o que acontece? A Bíblia fala que Miriam e Arão tramam contra Moisés, porque já se passou um tempo, viram os milagres, viram tudo. Ah, mas Deus vai usar, vai falar somente com ele, por que não fala comigo? E ela era profetisa. Você vai lembrar que ela arrancou o pandeirinho lá e profetizava e Deus honrava. Só que se levantaram contra a autoridade maior que Deus tinha colocado sobre eles. Hierarquia, né? Hierarquia, autoridade espiritual. Por isso que eu falo que todos nós temos uma autoridade espiritual. Isso. O que mais acontece hoje nas igrejas, irmão, porque o diabo tem tido êxito em tudo que vocês falaram agora há pouco, é por causa de divisão na igreja. É por causa de cargo. É por causa de um querer ser maior que o outro. E isso o diabo está entrando. E o pecado não é só adultério, como já foi colocado aqui. Jesus fala que o pior pecado é o adultério espiritual. Né? É aquilo que abominação aos olhos do Senhor. Trazer idolatria para dentro da igreja, que é um dos piores pecados que tem. Idolatria eu não estou falando só de santo, não de imagem. Eu estou falando de outras coisas. Então, tudo isso colabora para que o reino das trevas entre. Ele ganhe propriedade e ganhe campo. E quando ele ganha campo, ganha caminho, ele veio só para ter finalidade: matar, roubar e destruir. É o que ele faz. Então, lá em Números, só para finalizar essa situação, vai dizer que Deus vem e chama Moisés, Miriam e Arão. Só que quando vai falar no versículo, você pode ver que ele troca a ordem. Ele chama primeiro Moisés. Ele mostra que Moisés é o cabeça. Quando ele vai falar antes, quando Miriam e Arão vai falar de Moisés, Moisés tem em terceira pessoa. Ele passa a ser a primeira. Aí depois, quando ele vai falar com Miriam e Arão, Deus nem entra dentro da tenda. Por que ele não entra dentro da tenda? Porque ele já ouviu o que estava acontecendo. Há palavras que você não ouve que fala de você. Há palavras que Deus nem permite você ver, mas Deus vê. Glória a Deus. Deus vê. E Deus viu Miriam e Arão tramando contra Moisés e ele chamou os dois fora da congregação. Ele falou: lugar que tem contenda, lugar que tem divisão, eu não entro. Glória a Deus, glória a Deus. Sorte deles que Deus chamou ainda, né? Não fulminou eles. Deus só tratou. É o que ele faz. Só tratou. O que o pastor acabou de falar agora aqui, pode falar, pastor? Foi 7 dias fora do arraial. Você conhece a história? Ela ficou 7 dias fora ali, Deus tratando com ela no particular. Aí Arão, né, porque tem aqueles irmãos que são 7 e 1 também, né? Arão aprontou, falou, mas depois ele reconheceu que Moisés era Senhor. Meu Senhor, ora por ela, né? Aí já era perto. Mas mesmo assim Deus falou assim: não, Arão, se o teu pai tivesse cuspido na tua cara, eu não tomaria providência. Ele quis dizer: você pode orar para interceder pela Miriam, mas eu escutei, vai vir consequência. Vai vir consequência. O perdão vem, mas não tira a consequência do pecado, né? Exatamente. O que o pastor acabou de falar aqui sobre hierarquia, eu aprendi muito tarde, tá? Eu aprendi muito tarde. Quem me dera encontrar umas pessoas assim na minha adolescência. Eu já vi muitas pessoas se rebelarem contra, porque isso, porque aquilo. Não está curtindo o ministério, saia debaixo da bênção e vá para outro lugar. Entendeu? Agora, mas o pastor, você está debaixo de maldição. Porque quem chamou ele foi Deus. Se ele estiver errado, quem tem que tratar é Deus, não sou eu. Eu não chamei ele. Então eu passei por muito processo durante a minha adolescência, porque eu não sabia disso. Falava também, está errado. Hoje, por exemplo, eu não vou aqui falar mal de ninguém, mas, por exemplo, hoje eu passo por um processo dentro do meu ministério, mas eu não vou abrir minha boca para falar do meu presidente. Deixa ele quietinho no canto dele lá, não tem problema nenhum. Eu só sei de uma coisa: o que é meu, o que é dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e ponto final. Tá? Deus, ele vai honrar os seus servos, não importa o que digam, o que falem, o que deixem de falar, Deus vai honrar, e ponto final. Pastor Rafael Guimarães é o autor do livro Um Chamado com Propósito. O número do contato para pedido vai aparecer na tela, e eu recomendo. É uma bênção. Chegou aqui agora, eu só ouvi um pouco do livro, mas é uma bênção. Lembrando, isso aqui pode libertar alguém da sua família, da sua casa, alguém próximo a você. Pastor Rafael, deixa uma mensagem, vamos finalizar. Vamos preparar um período, creio que esse ano ainda,
específico, com mais tempo. Eu prometi naquele dia, não foi? Não Sim, teve foi. não, mas vai acontecer, tá? Com mais tempo. Vamos trazer um sucozinho também, um suco para nós tomar aqui, porque nós cansamos, né? Falando muito. Vamos preparar esse período, tá? Exclusivo para um assunto que vamos tratar aqui, tá bom? E eu creio que vai ser bênção e vai ser um podcast, um tema que vai libertar muita gente que precisa ouvir sobre esse tema que vamos tratar aqui, creio que esse ano ainda. Pastor Rafael Guimarães, deixa uma mensagem para o pessoal e vamos finalizar em nome de Jesus. Eu quero só agradecer, né, ao estúdio, a você, né, pela confiança, pela confiabilidade. Quero deixar uma mensagem a todos que estão nos vendo pelas redes sociais, pelos networks aí, né? Deus agradecer a todos, né, pela presença aí. Quero falar sobre o livro, né? Esse livro é sobre chamada e de propósito. Eu quero falar que você não venha desistir dos seus sonhos, né? A chamada de Deus todos nós temos. Basta você entender qual é a sua, né? Nunca queira aquilo que não é para você. Se o seu chamado é missionário, fique no chamado missionário. Se o teu chamado é como pastor, fique liderando a tua igreja. Se o teu chamado é louvar, adorar, vai atrás, luta, grava CD, vai atrás da gravadora, faça acontecer. Porque Deus honra, irmão, quem está com a mão no arado. Aquele que volta para trás não é digno. Então, põe a mão no arado, irmão, deixa as pessoas falar, deixa elas, né, tentar tacar pedra. Eu costumo falar que o crente é igual o Rock Balboa, né? Tá no 14º apanhando, aí toca a musiquinha, aí levanta e aí guerreia de novo. Então eu glorifico a Deus por tudo, né, que Deus tem feito na minha vida, né? Eu quero só agradecer, né, e essa oportunidade que você está me dando de estar falando aqui, e sempre lembrando, né, que Jesus tem que ser a primazia da nossa vida, né? Eu aprendi uma coisa quando eu assisti uma pregação há muitos anos atrás, aí eu vou citar o nome, pastor Josué Arion, que pregou contra a Disney, né? Ele é um batista, pregou numa batista, era uma fita cassete na época, eu tô ficando velho, né? Na minha época era cassete, não tinha vídeo cassete. E na fita ele fala que ele ia no monte e ele pregava para as melancias, né? E um pastor chegou nele e falou: você é tão fraco que se você sair daqui, você não consegue sobreviver. Quando ele pregou na igreja Assembleia de Deus de Poyang-Shu, da Coreia do Sul, a maior Assembleia de Deus, 22 mil pessoas, ele chegou lá e foi pegar o microfone. Deus falou para ele: fui fiel ou não fui? Tu cumpre comigo, eu cumpro contigo. Olha, glória a Deus. Aí ele falou assim, quando ele foi assinar no livro de honra, aonde assinou Gorbachev, presidente Bush, todo mundo deram a caneta de ouro para ele assinar como filho ilustre. Ele falou: quem sou eu? Ninguém. Aí veio o Espírito Santo e falou: escuta, Josué, das melancias eu te trouxe aqui. Aí ele falou assim: eu dedico a ele, aquele que nasceu, viveu, ressuscitou, morreu, a ele, digno de honra, magnificência, poder, glória, autoridade. É o que está escrito no meu livro. Porque a honra não é minha, é dele. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Encerrado. Compartilha TikTok, Instagram, Facebook, onde você estiver. Abençoe mais uma vida em nome de Jesus. Encerrado. Que Deus abençoe. Amém.